Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Nós estamos na série O Tabernáculo, no caminho da intimidade, a escola de santidade. Você pode se assentar. Deus estabeleceu um plano para poder estar no meio do seu povo. Sempre foi o desejo de Deus de estar junto com o seu povo. E quando Moisés recebe as orientações para a construção do tabernáculo, nada mais importante do que Deus dizendo: eu quero estar no meio de vocês. Porque o tabernáculo era um tabernáculo de adoração, um tabernáculo que simbolizava a presença de Deus trabalhando, expiando os pecados e trazendo o pecador para a santidade. Então, o próprio Jesus Cristo falou a respeito da lei. Ele mesmo declarou que o Moisés falou a seu respeito. O profeta Moisés. O que significa isso? Jesus estava falando do tabernáculo. Porque se uma coisa que o tabernáculo fala e representa é justamente a presença do Senhor Jesus Cristo. O tabernáculo, ele é a sombra daquilo que existia já no mundo celestial. Quando você lê o livro aos Hebreus, você entende, porque o autor aos Hebreus, ele começa a falar a respeito de todo o aspecto da sombra, que era o Velho Testamento com os seus sacrifícios, e quando chega no tabernáculo, ele fala que o tabernáculo é aquilo que representa o que já existia no mundo celestial. Então, na verdade, o tabernáculo que Deus tem, ele não é necessariamente esse tabernáculo físico dado a Moisés, mas já existia. Quando você lê Hebreus 9, você vê perfeitamente a declaração. E quando nós vamos analisar o tabernáculo, a construção, toda a especificidade do material, da cobertura do tabernáculo, as 4 coberturas que o tabernáculo representa, as estacas, a entrada, a porta, o lugar santo dos santos, as cores do tabernáculo, toda essa dimensão de orientação simboliza Jesus, os evangelhos, o sacrifício, a obra expiatória, a redenção, significa o sofrimento. Nós vamos ver aqui o sofrimento e principalmente relacionado à salvação. Porque quando você fala do tabernáculo, você também fala da área do pátio. E a área do pátio tem 2 símbolos importantes para você chegar até o lugar santo. Porque ali também era considerado o tabernáculo. O tabernáculo era cercado por uma cerca, e nessa cerca a dimensão das 12 tribos eram divididas em 3 grupos de tribos. Então, na frente tinha 3 grupos de tribos, do lado direito, do lado esquerdo e atrás, 3 grupos de tribos que elas rodeavam o lugar santo, o lugar do sacrifício, o lugar da expiação. Tudo isso com dimensão de que aqueles que oficiavam a obra e o ofício daquele local de adoração estavam sempre próximo para poder receber de Deus toda a orientação. Por isso que a Bíblia fala que nós não podemos nos afastar da nossa congregação, porque ali começa o que nós consideramos a
igreja do Velho Testamento. Lugar de adoração, de ajuntamento, lugar de perdão, de cura, lugar onde as pessoas começavam a ter intimidade com Deus. Bom, nós estamos subindo de nível hoje e temos que falar sobre isso porque quando Deus ordena a Moisés em Êxodo capítulo 25, vamos ler a palavra, irmãos? Êxodo 25. É bom que você estude em casa, porque o tempo é muito remido aqui. É bom que você marque e leia toda a orientação, porque Moisés recebe, aos pés do monte Sinai, toda essa orientação e precisava agora colocar em prática para que pudesse fazer com que o povo adorasse a Deus. E as diretrizes haviam sido dadas, e agora é cumpri-las. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, e pano azul, púrpura, carmesim e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugo, e madeira de cetim, azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiaria para o incenso, e pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu tenho mostrado para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. A gente vê que Deus dá as orientações a Moisés, e o sentido da velha aliança era trazer a presença de Deus permanentemente com o povo, permanentemente com toda a nação de Israel. E ele, então, separa da família de Arão aqueles que seriam como sacerdotes para o serviço. Então, na velha aliança, nós temos aquilo que seria considerado como a sombra daquilo que é invisível. Mas já no Novo Testamento, nós já temos a substância, que é a realidade daquilo que havia sido dito no Velho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo encarnado. Pode colocar aqui, irmão, algumas figuras para a gente caminhar um pouquinho? Então a gente vê aí o Velho direcionando o Novo, e o Novo trazendo a confirmação daquilo que havia sido falado. Eu não sei se está aparecendo aí para vocês, para mim também não está. Então, amém. Bom, quando aparecer a gente começa a falar a respeito das figuras. Então, o ouro, Deus manda trazer as ofertas, manda trazer o ouro. O ouro representa a divindade. Pode ir. E aí a gente vê a entrada para o tabernáculo. É importante a gente falar que a entrada do tabernáculo, ela tinha aquelas cores que eu falei para vocês. O tecido dela era uma pintura da cor azul, púrpura, escarlate, o carmesim, ou linho fino, que é o branco. Antes de chegar ao altar do sacrifício, eles tinham que passar por essa entrada. Não tinha como. A tenda do tabernáculo só tinha uma entrada e por ela também a saída. Então, eles tinham que entrar por aquele lugar. E aquele lugar, lá no Velho Testamento, esse lugar para a entrada do lugar da adoração, que era o lugar do altar do sacrifício, o altar de bronze, o altar onde sacrificava os animais, o nome desse lugar era chamado o caminho. Caminho. Se vocês perceberem, atrás do altar do sacrifício, existem ali umas bases da tenda, tem a cor azul, que nós vamos falar depois, mas ali tem uma entrada. Bom, nós temos uma entrada para o tabernáculo, chamada caminho, e
essa porta para o lugar santo, onde está aquela cortina azul, era chamada verdade. E o véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos, dentro daquele expediente ali, existia o castiçal do lado esquerdo, do lado direito tinha a mesa da proposição, que era a mesa com os 12 pães, representando as 12 tribos, e na frente do véu existia o altar do incensário, aonde representa a intercessão. Ali eram colocadas essências aromáticas. O nome daquele véu que separava o lugar santo do Santíssimo, que ficava depois do altar do incensário, aquele véu ali se chamava vida. Olha como isso está relacionado com Jesus. O que Jesus falou lá em João 14:6? Ele falou: eu sou o caminho. Olha só, que coisa maravilhosa. Jesus, ele já havia sido descrito no Velho Testamento na composição do próprio tabernáculo e no funcionamento do trabalho para expiação dos pecados, para santificação das vidas e também para ter intimidade com Deus. É muito interessante. E a intenção desse tabernáculo móvel é justamente Deus no meio do seu povo. Deus não queria que o povo ficasse fora da sua presença, amém? Longe da sua presença, porque é muito fácil, irmãos, o mundo, o pecado, nos distanciar da presença de Deus. E Deus, sabendo disso, porque quando havia tirado o povo do Egito, Deus precisava se apresentar ao povo com forma de mais aproximação. E nessa aproximação, a gente encontra o tabernáculo e Deus se revelando. Agora, o tabernáculo é a imagem de Jesus, representa Jesus, mas a gente sabe que o tabernáculo, uma tenda móvel, vai ser falado por Paulo, que nós somos santuários do Deus vivo, que os nossos corpos não podem ser dados ao pecado. Paulo fala disso. Não sabeis vós que sou templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós e que vós não sois de vós mesmos? Então, o apóstolo Paulo, ele tem a visão que, como o tabernáculo era uma tenda móvel, isso se transformaria depois também no lugar de habitação, num lugar também móvel que seria o nosso corpo. Nós hoje somos o tabernáculo para a habitação do Deus eterno. E isso é muito importante, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu gostaria que você lesse Hebreus 8. Hebreus 8. Pode passar outra figura, irmão. Hebreus 8, enquanto a gente vai. Hebreus capítulo 8. Aqui fala da nova aliança que é maior do que a antiga. Mas olha aqui o que diz. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito, olha, fazei tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes disse, eis que virão dias, diz o Senhor, em que
com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, um novo pacto. Não segundo o concerto que fiz com os seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, as escreverei, e lhes serei o que, irmãos? Por Deus, e eles me serão. Então aí está, verso 11, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E aqui já é uma descrição da nova aliança realizada no coração, na mente de cada um dos filhos de Deus. Porquanto aquela nova aliança agora é superior à que foi dada no deserto, porque aquilo era sombra daquilo que verdadeiramente viria a vir, porque animais, sangue de animais, não podem perdoar pecados, não pode jamais livrar o homem da condenação, mas como aquilo era sombra do que viria, e quando Jesus morreu, ele morreu não no nosso tempo, ele morreu na eternidade. Então o seu sacrifício alcançou todos os sacrifícios que estavam funcionando no poder da misericórdia de Deus. E agora realmente a graça, a justiça de Deus apagou todos os pecados do passado. Porquanto o sangue dos animais que eram jogados no propiciatório, que era a tampa da arca, ali a presença de Deus estava, por causa daquela luz, de frente dos dois anjos. Ali era jogado o sangue do animal, que uma vez por ano era perdoado os pecados nacional. Aquele sangue de animal, de um cordeiro imaculado, era a tipologia do que iria acontecer, Quando João vê Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Ele faz menção que estava acontecendo no Antigo Testamento, mas agora no ministério da graça, porquanto aquele sacrifício acontecia uma vez por ano para perdoar os pecados nacional, ele agora não mais teria nenhum poder, nenhuma eficácia, porque aquilo era algo contínuo, e quem o fazia também precisava ser purificado, porque também era pecador. Por isso que existia o lavatório, a bacia de lavar as mãos, os pés, porque justamente para ser purificado, porque não poderia oficiar nenhum trabalho do templo se não fosse primeiro purificado. Ninguém podia obrar sem antes se lavar. Mas isso iria acabar porque aquele que iria fazer é perfeito, sem pecado. Então, quando Cristo derrama o seu sangue, ele alcança maior recompensa, porque ele vai ao encontro de todos os sacrifícios para validar diante de Deus. Porquanto aquele sangue que eram derramados, ele só tinha a função de desviar a ação de Deus, não emplacar a justiça contra os pecadores. Aquilo só desviava porque a justiça de Deus era contra o pecado, e aquele sangue de animais só desviava, mas não purificava totalmente. Mas uma vez Cristo morrendo, o seu sacrifício é um sacrifício eterno. Diga comigo, o sacrifício de Cristo é um sacrifício eterno. Isso, esse sacrifício eterno não tem tempo. Então Cristo foi validar aqueles sacrifícios com o seu próprio sangue, porquanto aquilo só desviava a ira de Deus, a fúria de Deus, ou a justiça de Deus. Agora, de uma vez por toda, o sangue do único Filho de Deus vai realmente perdoar aqueles pecados que estavam
simplesmente fora, simplesmente cobertos, estavam como que esperando esse momento da graça. Então, o apóstolo Pedro vai falar a respeito disso, porque não foste comprado da vossa fútil maneira de viver, com sangue de bode, sangue de animais, mas com um precioso sangue. Pedro está falando justamente disso. Não foi com esse sacrifício. Esse sacrifício era um tipo que estava desviando a ira de Deus, a justiça de Deus. Mas de uma vez por toda, o sacrifício do único Filho de Deus alcançou esse sacrifício que era sombra. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Pode passar, irmão, pode passar. Aí está o que nós mencionamos, que aconteceu. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Pode passar. Aí está o santuário, como funcionava no tabernáculo, na tenda da adoração. Tá? A gente tem no primeiro expediente ali o lugar santo, como eu falei com vocês, a mesa da preposição, o castiçal e também a mesa do incensário, que era o altar do incensário, onde eu falo com vocês a respeito do segundo véu ali, que era reconhecido como vida. A entrada aqui era verdade. A entrada do tabernáculo, caminho. E por isso Jesus falou, eu sou o caminho que leva ao altar do sacrifício, a verdade, porque os elementos ali representam o Evangelho, representa também os aspectos, como funciona a graça hoje, né? Os 12 pães, Jesus mesmo falou, né, que ele era o alimento para o povo. Eu sou o pão da vida, né? E falou que quem comer desse pão nunca mais terá fome, e quem beber da água que lhe desse nunca mais teria sede. Ali o castiçal representa a luz do mundo, né? A luz que chegou ao mundo, que estava em trevas. Por isso Jesus falou, eu sou a luz, quem me segue. É importante a gente falar sobre isso, até os irmãos que servem ao Senhor, essa luz nunca podia ser apagada, tá, irmãos? Nunca poderia ser apagada. Os pães eram trocados todos os dias pela manhã, né? A gente sempre fala sobre isso, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos, porque a sua palavra se renova a cada manhã, né? Cada dia. Os pães eram trocados todos os dias. A gente não sabe daquela história que Davi, fugindo de Saul, entrou no templo e estava com fome, e chegou lá, ele comeu o pão da proposição. Foi esses pães aí, né? Davi com fome e escondido de medo de Saul, não tinha, e o profeta falou a respeito da perseguição que ele estava sofrendo. Quando ele entra ali, o sacerdote, então, permite ele comer, mas isso aí está no plano espiritual, né? Porque Davi é um simbolismo também do nosso Davi espiritual, mas é outra coisa. Então, essa luz aí era mantida acesa. A tubulação que mantinha as hastes com suas lamparinas acesas era mantida pela haste do meio. A haste do meio, que era o reservatório do óleo, né, do azeite, o azeite puro, que era o combustível mais limpo, né? E toda manhã, aí que está os irmãos que trabalham na obra de Deus, toda manhã ele tinha que vir com a tesourinha para cortar os resíduos da lâmpada, né? Que era um barbantezinho, um fio ali que queimava junto com óleo, mas de manhã aquilo ficava uma borra, uma espécie de resíduo de algo que ficou queimado. Ele vinha com a tesourinha, limpava todo dia. Limpava para que não atrapalhasse a queima do combustível. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Todo dia ele tinha que vir com a tesourinha, cortava, tirava o resíduo que queimou durante a noite, para que pudesse queimar de dia, para que não atrapalhasse a queima do combustível. Assim somos nós, irmãos. Todo dia nós temos que nos purificar. Porque
o azeite, o combustão, ele tem que queimar em nossas vidas o fogo de Deus. E essa lâmpada não pode apagar. Agora, se nós não limparmos, aí está falando de quê? De pecados. Se nós não limparmos, a lamparina não queima, o combustão não funciona. É necessário, hoje que nós somos o tabernáculo, que examinemos aonde precisamos tirar o que atrapalha o combustão de Deus em nossas vidas. Porque o castiçal simboliza a presença de Jesus no meio da igreja. As hastes simbolizam as igrejas. O castiçal simboliza as 7 igrejas, simboliza Cristo, simboliza a luz do mundo, simboliza o Evangelho. E esse Evangelho, as igrejas, nós não podemos impedir que o combustão possa trazer luz para todas as pessoas. Ficava aceso todo dia, como o altar do incensário. O altar do incensário ali colocava essências aromáticas, que significa intercessão. Intercessão. As orações. E, do mesmo jeito, todos os dias tinha a limpeza. Vamos pensar que aqui seja a dimensão, do tabernáculo. Então, antes de começar o ofício do culto, os sacerdotes que trabalham aqui têm que fazer a limpeza daqui, tem que arrumar, não pode estar bagunçado, não pode estar desajustado. Amém, irmãos? Isso a gente tem que trazer para os nossos dias, contextualizando numa visão dentro do temor e também do respeito à adoração a Deus. A gente tem que ter cuidado com as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, nós já estudamos, são coisas consagradas para o ofício da obra. E o ofício da obra são coisas espirituais. Amém, irmãos? Então, coisas espirituais. O que acontecia aqui era tudo na visão do celeste, como acontece hoje aqui, nesse altar. Eu canso de falar, falo toda hora. Gente, isso aqui não é para subir. Tem degrau aqui? Tem escada aqui? Aonde é a subida desse altar? É do lado, aqui do meu lado direito. Então, por que eu pulo aqui? Então, isso é falta de temor, falta de respeito. Se tem as coisas do altar, nós estamos num propósito aqui. Aqui está o óleo. Minha família da unção de Deus. Nós colocamos aqui. Eu orei juntamente com a pastora Regina, colocamos aqui. Aí um irmão, por cargas d'água, fala o seguinte: olha, eu vou tirar isso daqui, que esse negócio aqui não está bonito não. Mas quem te mandou tirar? Quem te autorizou a tirar isso daqui? Você recebeu orientação de Deus para fazer isso? Nós precisamos ter cuidado com essas coisas, porque é daqui que nós somos abençoados. É do que flui daqui, irmãos. Não estamos aqui tentando trazer um misticismo, não. Estamos tentando ter cuidado e zelo com as coisas que nós usamos para as coisas espirituais. Então, se eu não tenho uma autoridade, eu não tenho que tocar em nada, eu não tenho que mexer em nada. Eu não mexo. Os irmãos vão ver, dificilmente eu chegar em algum lugar que os irmãos estão trabalhando. Dificilmente eu entro naquela cabine de som. Dificilmente vocês vão me ver ali. Quando eu entro ali, é justamente para tratar alguma coisa. Mas não entro ali para conversar, coisa e tal. Eu fico até chato do pessoal ficar sentado lá atrás. Gente, não tem que estar ali. Ali não é lugar para você ficar. O que aconteceu é que a igreja, ela perdeu o temor do Senhor. Ela perdeu o zelo, o cuidado com as coisas de Deus. Provérbios 9:10 diz que o temor ao Senhor é o princípio da... Se você não tem temor a Deus, meu irmão, você não vai ter a sabedoria que precisa. E isso acontecia no lugar santo, no lugar santíssimo e também no pátio. Irmão, sobre as cores, vamos correr um pouquinho aqui que a hora já avançou. Sobre as cores, nós ouvimos Deus falar com Moisés que as cores que seriam colocadas no tabernáculo, as cores que entraram no tabernáculo, que nós lemos hoje, lá em Êxodo 25, azul, púrpura, escarlate e linho fino. Nós lemos isso.
Levítico 25. E a gente vai ver o que simboliza essas cores. Essas 4 cores são referências aos 4 evangelhos. Elas representam uma mensagem. Olha como é que Cristo já estava sendo visto dessa forma simbólica no Velho Testamento. O azul representa Jesus como Filho de Deus. E Jesus é representado como Filho de Deus aonde? No Evangelho de João. Em João, quando você lê o Evangelho de João, você vai ver Jesus como Filho de Deus. Púrpura, que é a cor de um rei. Essa cor púrpura é vista aonde? Em Mateus. Mas Mateus, ele indica Jesus como o rei, o enviado de Deus como rei, na cor púrpura. Na escarlate, vamos ver Jesus como Salvador, porque é a cor do sangue, vermelho. E quem representa Jesus como Salvador nos evangelhos? Lucas. Se você ler o livro de Lucas, você vai ver Jesus como o Salvador. E linho fino, que é pedido, é o branco. Nós vamos encontrar Jesus em Marcos, o homem perfeito. Se você ler em Marcos, você vai ver que Marcos indica Jesus como um homem de santidade, um homem perfeito. Existem na cobertura, pode passar um pouquinho, irmão? A cobertura, vamos ver se a gente consegue correr um pouquinho. A cobertura do... sim, as madeiras de acácia. As madeiras, elas eram de acácia e elas eram de encaixes. Elas tinham encaixe. A acácia, está ali, ó, madeira de acácia. Acácia é a madeira que não apodrece. A madeira simboliza a carne. A acácia que não apodrece. Isso significa o quê? O corpo de Jesus. O corpo de Jesus não se deteriorou. Olha só, aonde o evangelho está baseado? Naquilo que não pode ser deteriorado. Amém, irmãos? Os encaixes, porque como o tabernáculo era retangular e para facilitar, ele tinha que encaixar. A base dele, já diz ali, a base é prata, tá? A base é prata. E tem um significado também, nós vamos falar sobre isso. Agora, os encaixes significa a nossa unidade. Nós representamos o corpo de Cristo, amém? E nós precisamos viver na unidade. Precisamos formar o corpo de Cristo não separados. Nós nos encaixamos na fé, no amor, na pureza, na devoção a Deus. Nós vivemos assim. Então, a madeira de acácia significa a incorruptibilidade. Vamos mais à frente. Aí, justamente, aí existiam 4 tipos de coberturas. Pode passar ali, ó. 4 tecidos, né? E cada tecido representa uma mensagem, né? O aspecto de Jesus, o linho finíssimo, pele de cabra, pele de carneiro e pele de texugo, que devia ser um animal marinho, né? Um couro muito bom, mas não tinha aparência boa. Não tinha aparência boa. Mas a gente vê ali uma obra maravilhosa, porque a pele de cabra significa, nesse caso, o sofrimento, né? E também simboliza a visão profética. Por que os profetas usavam, né, os seus mantos de pele de cabra, né, de carneiro, né? Então, a pele de carneiro, com a sua tinta vermelha, significa a nossa salvação, né? O aspecto do sacrifício. E a pele de texugo, que não era uma aparência boa, porque não tinha beleza. E realmente eu estava pesquisando, esse animal não tem beleza nenhuma. Significa o que nós vimos Jesus na cruz, né? Como é que retrata tudo aquilo que realmente representou Jesus? Lá em Isaías 53,
fala: olhamos nós para ele, nenhuma beleza havia que nos agradássemos, mas ele foi reputado como malfeitor, mas não abriu a sua boca, como ovelha diante dos seus tosqueadores. Ele não reclamou, mas ele levava sobre si os nossos pecados. Nenhuma beleza, então, a coisa maravilhosa. O azeite dentro do altar, pode passar, irmão. Aí as estacas, nós vamos falar isso. Cada coisa aqui tem uma função. Uma coisa interessante, vocês estão vendo mais abaixo, essas estacazinhas que seguram o tabernáculo. O tecido está ali, ó, está segurando ali o tabernáculo. Essas estacas, a metade delas era para dentro e a outra metade para fora. Interessante isso. Você vai saber domingo que vem, tá bom? Amém, irmãos? Você pode aplaudir o nome do Senhor? E a gente vai estudar passo a passo depois sobre o material de prata, de bronze, as estacas. Deus nos abençoe. Nós vamos ofertar a casa do Deus vivo, vamos orar a Deus, vamos apresentar a Deus as nossas ofertas, nosso santo dízimo, vamos consagrar. Irmãos, nós estamos trabalhando para que você coloque aqui o nome da sua família. A minha família na unção de Deus. Toda terça-feira nós estamos aqui nos reunindo. Você depois quiser fazer isso, tá bom? Nós queremos consagrar nossa família ao Senhor. Senhor Deus e Pai, consagramos cada envelope de oferta, santo dízimo, aquilo que estará sustentando a tua casa, esse lugar que nós nos reunimos, Senhor. Abençoe, Senhor, cada vida, prospere cada irmão, o trabalho, casa, aonde colocar as mãos e os pés, Senhor, o pão de cada dia. Tu és, Senhor Deus, a nossa fonte. O Senhor tem nos dado graça e bondade e não negará bem algum aqueles que andam corretamente. Abençoe nossa igreja, Senhor. Visita os doentes, visita, Senhor Deus, as viúvas, os órfãos. Pai, nós oramos também pelas crianças do Instituto do Câncer, a qual nós estamos levantando a bandeira de levarmos doce, Senhor, para a festa que vai acontecer naquele lugar, Pai, no INCA. Senhor, toma aquelas crianças em tuas mãos. A tua palavra diz que se o Senhor quiser, o Senhor cura de todos os pecados. Senhor, cura de todas as doenças. Salmo 103:3. Ah, Deus querido, visita aquelas crianças. Oramos, Senhor Deus, por cada mãe, cada papai. Toma em tuas mãos, Senhor. Conforta e ajuda, Senhor, para que essas crianças possam ter naquele lugar, Senhor Deus, um tempo de sobrevida, Senhor. Oramos, Senhor. Abençoa, Pai. Toma cada irmão que está colaborando com um saquinho de doce para a festa daquelas crianças, Senhor. Entregamos em tuas mãos esse altar. Seja feita a tua vontade, Senhor. Cada pedido, cada família que está representada aqui nesse altar, entregamos em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, e que a doce, a fiel presença do Divino Espírito Santo com sua comunhão esteja hoje com vocês e para todos sempre. A Igreja de Jesus diz: amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Deus abençoe.